Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem e estejam tendo uma excelente semana. Meus queridos, na nossa reunião desse fim de semana, 30 de outubro a 5 de novembro, nós vamos estudar o artigo 36 da revista Sentinela. E vamos fazer agora, nesse vídeo, uma breve preparação e análise de algumas respostas que podemos comentar nesse estudo, sempre com o objetivo de ajudar cada um de vocês na sua preparação e também para que vocês possam encorajar outros na congregação através de seus frutos de lábios, seus comentários. Queremos anunciar uma novidade para os irmãos. Agora temos novamente a opção Seja Membro. Ao clicar nessa opção, o YouTube irá entender que esse vídeo é relevante e o conteúdo desse canal é relevante. Então, a própria plataforma vai disponibilizar isso para mais pessoas. Desde já, que Jeová continue abençoando cada um de vocês e um muito obrigado. Vamos iniciar a preparação do nosso estudo de A Sentinela. O artigo 36, ou estudo 36, tem o seguinte tema: carregue o que você precisa e deixe o resto para trás. Temos como base Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: livremo-nos também de todo o peso e corramos com perseverança a corrida apresentada a nós. O que vamos ver? Este estudo vai nos ajudar a continuar na corrida pela vida. Como corredores, precisamos carregar certas cargas, que incluem nossa dedicação a Jeová, obrigações familiares e os resultados de nossas decisões. Mas também é muito importante nos livrar de alguns pesos desnecessários que podem nos atrapalhar. Que pesos são esses? Vamos ver neste estudo. A pergunta do parágrafo 1. De acordo com Hebreus, capítulo 12, versículo 1, que é o texto base do nosso estudo, o que precisamos fazer para cruzar a linha de chegada na corrida pela vida? Resposta. O apóstolo Paulo conseguiu terminar a corrida pela vida, e ele disse o que pode nos ajudar a conseguir isso também. Ele disse para nos livrarmos de todo o peso e corrermos com perseverança a corrida apresentada a nós. Parágrafo 2. O que significa se livrar de todo o peso? Não significa que um cristão não deve carregar nenhum tipo de peso, mas significa se livrar de qualquer peso desnecessário. Esse tipo de peso pode nos desanimar e nos deixar cansados. Por isso, se quisermos continuar perseverando, precisamos ver se estamos carregando alguns desses pesos e nos livrar deles o mais rápido possível. Parágrafo 3, temos duas perguntas. A pergunta A, de acordo com Gálatas, capítulo 6, versículo 5, é muito importante que os irmãos leiam o texto para os irmãos entenderem o conteúdo do parágrafo. Que coisa precisamos carregar? Resposta. Então vemos aqui que Paulo disse que cada um levará a sua própria carga, ou seja, ele estava querendo dizer que todos nós temos certas responsabilidades que Jeová espera que a gente cumpra. Ainda no parágrafo 3, agora a pergunta B. O que vamos ver neste estudo e por quê? Neste estudo, vamos ver o que está envolvido em levar a própria carga e como podemos fazer isso. Também vamos ver alguns pesos desnecessários que podemos estar carregando sem perceber e aprender como nos livrar deles. E nós vamos ver isto porque carregar as nossas próprias cargas e nos livrar de pesos desnecessários vai nos ajudar a continuar na corrida pela vida e a cruzar a linha de chegada. Primeiro subtítulo do estudo: cargas que precisamos carregar. Parágrafo 4. Temos uma gravura, irmãos, mas lembrando, não vamos colocar as imagens aqui na tela, senão não vai caber as respostas. Mas iremos descrever a imagem para que os irmãos consigam comentar ela nesse parágrafo. Então a pergunta e a resposta primeiro. Por que cumprir o nosso voto de dedicação a Jeová não é algo difícil? Resposta. Fazer tudo o que prometemos para Jeová é uma responsabilidade séria, mas não é um peso, afinal de contas, Jeová nos criou para fazer a vontade dele. Ele nos fez com o desejo de conhecê-lo e adorá-lo e nos criou à sua imagem. É por isso que conseguimos nos aproximar de Jeová e sentimos prazer em fazer a vontade dele.
Além disso, quando fazemos a vontade de Deus e obedecemos ao seu Filho, encontramos revigoramento para nós mesmos. Muito bem, agora na continuação, parágrafo 5. Daí após a resposta do parágrafo 5, vamos comentar a gravura referente a esses dois parágrafos. Pergunta: o que pode ajudar você a cumprir com sua dedicação? Temos o texto de 1 João, capítulo 5, versículo 3 para ler. Veja a resposta. Primeiro, continue fortalecendo seu amor por Jeová. Você pode fazer isso se meditar em todas as coisas boas que ele já fez por você e em todas as bênçãos que ele ainda vai te dar. Segundo, imite a Jesus. Ele conseguiu fazer a vontade de Jeová porque orava pedindo ajuda e se concentrava na sua recompensa. E é exatamente isso que estamos vendo o irmão fazendo. Ele está imitando o exemplo do Filho de Deus, Jesus Cristo, orando para Jeová. Com certeza, se fizermos isso um hábito regular, Jeová vai nos ajudar e também vai ser mais fácil nos concentrar nas recompensas maravilhosas que Jeová promete logo em breve. Parágrafo 6. Por que precisamos dar atenção às nossas obrigações familiares? Porque se quisermos agradar a Jeová e Jesus, precisamos fazer nossa parte e cuidar bem de nossa família. Se fizermos isso, vamos ser muito mais felizes, pois Jeová sabe que as famílias só são felizes quando o marido e a esposa se tratam com amor e respeito, quando os pais amam e educam os filhos e quando os filhos obedecem aos pais. Agora o parágrafo 7. De novo, irmãos, novamente vamos ver aqui a pergunta e a resposta e daí vamos descrever a gravura referente a esses dois parágrafos. Como você pode cumprir com sua responsabilidade na família? Resposta: não importa se você é marido, esposa ou filho, o importante é confiar nos sábios conselhos da Bíblia. Não faça simplesmente o que você acha que é certo ou o que é comum onde você mora. E não se apresse em seguir um conselho só porque certo especialista disse para você fazer isso. Use bem nossas publicações baseadas na Bíblia. Elas sim trazem muitas sugestões sobre como aplicar os princípios da Bíblia. E é exatamente isso que estamos vendo nessa gravura. O mesmo irmão da gravura anterior, que estava fazendo oração, agora está fazendo um estudo em família, junto com a sua esposa, com a sua filha. Podemos ver a alegria da família no semblante deles, né? Então, além de provavelmente ele ter que cumprir com as suas responsabilidades seculares, o trabalho secular, ele está também cumprindo com as suas responsabilidades espirituais, que são as primordiais. Colocar o reino em primeiro lugar. Isso, além de ajudar toda a família a se beneficiar dos princípios bíblicos, está contribuindo pela paz, pela alegria e, acima de tudo, para que todos eles também concluam essa corrida pela vida. Agora, parágrafo 8. Como as nossas decisões podem nos afetar? Se tomarmos uma decisão ruim, Jeová não vai nos proteger das consequências dessa decisão. Por isso, precisamos aceitar as consequências que vêm de uma má escolha, de palavras impensadas ou de ações apressadas. Dependendo do que tivermos feito, podemos ficar com a consciência pesada. Parágrafo 9. O que pode ajudar você a lidar com uma decisão errada? Temos mais uma gravura, mas veja a resposta. Aceite que você não pode mudar o passado. Não perca seu tempo e sua energia tentando justificar sua decisão ou culpando a si mesmo ou a outros pelo seu erro. Em vez disso, reconheça que você errou e faça o melhor que puder na sua circunstância atual. Se você se sente culpado por algo que fez, seja humilde e ore a Jeová, admitindo seu erro e pedindo que ele perdoe você. Peça desculpa para aqueles que você magoou e, se for preciso, procure a ajuda dos anciãos. Aprenda com seus erros e faça de tudo para não os repetir. E podemos ver novamente nessa gravura o mesmo irmão, da oração e também que estava fazendo estudo em família. Provavelmente ele está se desculpando com o irmão. Ele tomou uma ação, uma atitude errada, numa decisão errada, e isso trouxe consequências. Provavelmente magoou o irmão. Mas ele está fazendo a parte dele para continuar na corrida pela vida, admitindo seus erros, pedindo perdão, e isso é um exemplo para todos nós hoje, pois todos nós somos pecadores e imperfeitos e com certeza vamos, vez ou outra, tomar uma decisão errada que vai nos trazer consequências. Mas o importante de tudo é sermos humildes e aceitarmos esse erro, pedirmos desculpas, perdão
e resolver a situação. Segundo subtítulo do estudo: pesos que precisamos nos livrar. Parágrafo 10. A pergunta: por que achar que nunca fazemos o suficiente pode ser um peso difícil de carregar? Temos o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 4 para ler. Após a leitura, veja a resposta. Porque isso pode nos deixar muito desanimados. Se sempre nos compararmos com outros, podemos nos tornar invejosos e competitivos. E se ficarmos tentando fazer o mesmo que outros fazem, mas sem termos condições para isso, podemos acabar nos prejudicando, pois, se a expectativa adiada faz adoecer o coração, quanto mais uma expectativa que nunca poderemos alcançar. Parágrafo 11. O que você pode fazer para não criar expectativas que não vão se realizar? Não espere mais de você mesmo além do que Jeová pede, pois Jeová nunca espera que você dê a ele o que você não tem. E tenha certeza que Jeová não compara o que você faz com o que outros fazem. Ao contrário, ele valoriza muito o serviço de toda a alma que você faz. A fé que você tem e a perseverança que você mostra. Tenha modéstia e reconheça que talvez você não possa fazer tudo o que gostaria agora, por causa de alguma circunstância. Parágrafo 12. A pergunta: será que somos responsáveis pelas decisões erradas que outros tomam? Explique. Não, porque todos nós não podemos tomar decisões por outros, nem podemos protegê-los das más consequências de suas decisões. Por exemplo, explicando aqui, irmãos, um filho talvez decida parar de servir a Jeová. Isso é algo muito comum. E essa decisão pode causar uma grande dor para os pais. Mas se os pais se culparem pela decisão do filho, isso vai acabar sendo um peso muito grande para eles. E Jeová não quer que eles carreguem esse peso. Agora o parágrafo 13. Como os pais podem lidar com as decisões ruins de seus filhos? Resposta: lembre-se que Jeová deu livre arbítrio para todos nós e ele deixa que cada pessoa faça sua própria escolha. Isso inclui servi-lo ou não. Além disso, Jeová sabe que cada um, como pai ou mãe, não é perfeito. Por isso, ele simplesmente quer que eles façam o melhor que puder. Mas mesmo assim, a escolha que os filhos fizerem é responsabilidade deles, não dos pais. Por isso, mesmo que os pais fiquem pensando nos erros que cometeu como pai ou mãe, ore a Jeová dizendo como você se sente e peça perdão a ele. Continuando, parágrafo 14, a pergunta: por que nos sentir culpados o tempo todo é um peso que devemos deixar para trás? Porque Jeová não quer que a gente continue se sentindo assim. Afinal, se ficarmos sobrecarregados com tanta tristeza, podemos acabar desistindo da corrida pela vida. Então, se tivermos confessado nosso pecado, nos arrependido e feito tudo ao nosso alcance para não repetir o mesmo erro, podemos ter certeza que Jeová nos perdoou. Parágrafo 15. Temos mais uma gravura e o texto de 1 João 3, 19 e 20 para ler. Veja a pergunta primeiro. O que pode ajudar você a lidar com a culpa exagerada? Resposta: se você continua se sentindo culpado, se concentre no verdadeiro perdão de Jeová. Jeová diz e promete que ao nos perdoar, ele não vai se lembrar mais de nossos pecados e não vai usar estes erros do passado contra nós. E podemos ver nessa gravura uma irmã reunida com 3 anciãos. Provavelmente ela cometeu um erro no passado ou recentemente e ela não se perdoa por causa disso. Ela se sente muito culpada. Até ela gesticulando ali com a mão podemos ver, né? Ela se sentindo culpada, né? Ou talvez mostrando um arrependimento sincero. E esses anciãos com base bíblica, lembrando que os anciãos, irmãos, o objetivo deles é sempre ajudar a pessoa a voltar para Jeová e alcançar o verdadeiro arrependimento. Nunca é julgar a pessoa ou desassociar a pessoa. O objetivo deles é amoroso, é pastorear e ajudar as ovelhas. E podemos ver que eles estão com a Bíblia na mão, provavelmente lembrando ela sobre o perdão de Jeová. E podemos ver o resultado dessa conversa, né? Aí do outro lado já está com outro semblante, um semblante de alegria e servindo a Jeová, continuando no caminho que leva à vida. Muito bem, chegamos ao último subtítulo do estudo. Corra para vencer. Parágrafo 16. Como corredores, o que precisamos ter em mente? Resposta: já que estamos na corrida pela vida, precisamos correr de tal modo que consigamos ganhar o prêmio.
Então devemos ter em mente que só vamos conseguir fazer isso apenas se entendermos a diferença entre as cargas que precisamos levar e os pesos que precisamos deixar para trás. Parágrafo 17. Por que temos certeza que vamos vencer a corrida pela vida? Resposta: nós podemos ter certeza que vamos vencer a corrida pela vida porque Jeová vai nos dar a força que precisamos. Por isso, não podemos desanimar, mas assim como o apóstolo Paulo, devemos nos esforçar ao máximo para conseguir o prêmio. Ninguém pode correr essa corrida no seu lugar, mas com a ajuda de Jeová você vai conseguir. Ele pode ajudar você a levar suas cargas e a se livrar dos pesos que só te fazem mal. Muito bem, irmãos, vamos fazer agora uma recapitulação do nosso estudo. Então, as perguntas de recapitulação. Primeira pergunta: que cargas precisamos levar? A resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 6 a 8. São aquelas frases que estão em negrito, ou se o seu dispositivo estiver no modo noturno, modo escuro, ele vai estar em branco. Então, a resposta: precisamos levar nosso voto de dedicação, nossas responsabilidades na família e as consequências de nossas decisões. A segunda pergunta de recapitulação: que pesos precisamos deixar para trás? Novamente, irmãos, resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 10 a 15. Precisamos deixar para trás sentimentos como achar que nunca fazemos o suficiente, sentir-se culpado pelas decisões de outros e não se perdoar por erros do passado. Agora, a última pergunta de recapitulação do nosso estudo: como podemos vencer a corrida pela vida? A resposta, irmãos, eu coloquei do parágrafo 16. Vamos conseguir fazer isso apenas se entendermos a diferença entre as cargas que precisamos levar e os pesos que precisamos deixar para trás. Além disso, não podemos desanimar, mas assim como o apóstolo Paulo, devemos nos esforçar ao máximo para conseguir o prêmio. Queridos irmãos, e essa foi a nossa preparação do estudo 36 da revista A Sentinela, que vai ser considerado na reunião desse fim de semana, 30 de outubro a 5 de novembro. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Esperamos que possa ser de ajuda na sua preparação e que Jeová abençoe vocês para que possam dar excelentes comentários nesse estudo. Agora vocês têm a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, deixar um comentário, compartilhar esse vídeo e, se desejar, se tornar um novo membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso Esta opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, faz com que esse vídeo, que ajudou tanto você como sua família, ajude outros irmãos também na preparação desse artigo. Um grande abraço, que Jeová abençoe cada um de vocês e até os próximos vídeos.